Boa noite, Poema. Graças e paz. Tudo certo com vocês? Vocês estão felizes, querido? Eu sempre tive um sonho de fazer isso, irmãos. E agora estou fazendo. Queridos, há 3 anos, quase 3 anos, eu tenho caminhado com o Lê. Deus me conectou a Ele e a cada um de vocês. E desse tempo para cá, Jesus tem feito coisas maravilhosas na minha vida, na vida da igreja que eu pastoreio a Reino Church em Paranaguá. Meu nome é Jonathan Cristo, para quem não me conhece. Sou casado com a Isabelle, aquela moça que está ali, mais alguns dos discípulos da Church que vieram para cá. E Jesus tem feito coisas maravilhosas através da vida do Lê, na minha vida, na vida daquela igreja, mas não somente através da vida dele, mas também na vida de cada um de vocês, querido. Vocês não têm noção do quanto vocês atingem a nós e aquilo que nós estamos gerando em Jesus na cidade de Paranaguá. Uma igreja que ama vocês e guarda vocês no coração, amém? E eu quero compartilhar uma palavra com vocês aqui hoje. Abra em Apocalipse. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 ao 5, que diz assim: Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: Suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era com aspecto semelhante ao jaspe e sardônia. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciões. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinha coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, sentado mesmo. Pai, nós te honramos, Jesus, por esse tempo, Jesus. Obrigado, Jesus, porque nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui, Senhor, para meditar, Senhor, nas Suas Escrituras, Deus. Pai, a Tua palavra, Senhor, é a lâmpada para os nossos pés, Senhor, e a luz, Senhor, para a nossa caminhada, Jesus. Pai, que ninguém venha sair daqui confundido, mas que todos nós venhamos sair daqui hoje, Senhor, sabendo um pouco mais da Tua boa, perfeita e agradável vontade sobre nós, Jesus. Pai, que o Teu Espírito de revelação, Senhor, seja liberado aqui, Deus, e nós venhamos subir um pouquinho mais, Senhor, na Tua vontade, Jesus. Amém e amém. Igreja, a gente vai falar um pouco sobre esse tema maravilhoso que nós estamos iniciando aqui hoje. Sobe aqui. E é um tema muito propício para nós e também para vocês que estão aqui. Ele fala muito de relacionamento. Então, quando ele falou para mim sobre eu ministrar aqui hoje à noite, não tinha outra coisa que tocasse o meu coração, que viesse falar para mim no meu espírito que não fosse relacionamento. E eu sei que isso é algo que vocês conhecem de cor. Eu sei que isso é fundamento, eu sei que vocês sabem muito sobre isso, mas é algo que eu queria compartilhar com vocês. Nós vemos aqui que a palavra de Jesus, ela veio a João, e quando nós percebemos, nós vemos que ele ouviu a mesma voz do princípio, só que a voz, ela era como uma voz de trombeta, parecia como de trombeta, o som parecia de trombeta, mas João, ele não se preocupou muito com o som que saiu, ele se preocupou mais com a voz que saiu do meio daquele som, e isso que o chamou a atenção. João, ele ouviu a voz de Jesus, e ele subiu, porque a gente vê que na verdade isso era um convite para ele. Nós vemos que Jesus não obrigou ele, não disse para ele: ó, João, você vai subir aqui. Não, Jesus fez um convite para João, dizendo: sobe aqui, João, e eu vou te mostrar algumas coisas que ainda vão acontecer.
João desenvolveu uma vida de relacionamento com Jesus. E o relacionamento, ele gerou o quê? Conhecimento. E foi o conhecimento que João teve, que deu acesso a ele ir a lugares mais altos. Esse relacionamento com Jesus faz com que a gente conheça mais quem Ele é. E é esse conhecimento que nos leva a lugares mais altos. Às vezes nós ficamos pensando como que a gente vai viver coisas mais altas no Senhor. Algumas pessoas só buscam as novidades, e é bom a gente buscar as novidades. A gente quer viver algo novo, a gente tem fome de viver experiências maravilhosas. Mas o apóstolo Paulo, ele diz em Atos capítulo 16, e verso de número 27, algo aos atenienses. Ele diz assim, Deus fez isso para que os homens buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora ele não estivesse longe de cada um deles. O apóstolo Paulo é claro em falar aos atenienses, somente uma coisa: vocês buscam muita novidade, vocês querem viver muitas coisas novas, mas vocês precisam entender que o que não deixa vocês viverem isso, é que vocês querem as coisas novas, mas vocês não querem um Deus que faz nova todas as coisas. Então querer algo novo é maravilhoso, mas querer um Deus que faz novidade todos os dias é muito melhor. Mas não é somente a gente querer esse Deus, mas é buscar a conhecê-lo. Porque à medida que eu começo a conhecer a Deus, eu começo a me relacionar com Ele, eu começo a viver uma vida de novidade. Não tem mais uma vida de mesmice, não tem uma vida cotidiana e rotineira, não tem. A partir do momento que nós se relacionamos com o Senhor e buscamos a querer mais Ele do que a novidade que Ele tem para nos entregar, então Ele diz: você pode subir aqui em cima. Porque o que interessa para você não é somente aquilo que eu posso fazer de novo na tua vida, mas é aquilo que eu já fiz, porque você me conheceu por algo que eu fiz. Eu não sei como você chegou aqui, querido, mas com certeza você foi atingido pelo esse evangelho poderoso. E isso fez você conhecer a Deus, ou começar a querer conhecê-lo. Isso fez com que você estivesse aqui. E essa fome, ela precisa aumentar, porque é isso que vai fazer você ir adiante. E a partir do momento que você vai conhecendo cada dia mais o Senhor, você vai querendo mais estar com Ele do que todas as coisas que Ele pode te dar. E isso é maravilhoso. Só que olha só, tateando, olha como Deus, Ele é incrível. Quando eu li esse texto, eu fiquei apavorado. Porque olha só, os atenienses, eles o quê? Queriam a novidade, buscavam, mas eles não conheciam a Deus. Eles adoravam um Deus desconhecido. Então olha o que ele diz aqui, tateando. Tateando é uma metáfora usada pelo apóstolo Paulo, que significa mentalmente procurar sinais de uma pessoa ou algo. Ou seja, Deus dá sinais que Ele está perto, mas às vezes a gente não consegue perceber. É por isso que ele diz o quê? Eu fiz isso para que os homens, eles que meio que tateando, eles começassem a me procurar, e através dessa maneira eles iriam me encontrar, porque eu não estou longe, eu estou perto. Mas Deus queria ver o quê? A fome de cada um em buscá-lo. Só que às vezes nós se damos mais conta para os barulhos que acontecem do que para a voz que sai do meio do barulho. Nós estamos aqui e a adoração está rolando, e a gente está recebendo a Jesus, e a gente está ali. Eu estava ali agora na adoração, querido, e como é maravilhoso um louvor como esse daqui, e a guitarra está ali solando, e a bateria está quebrando tudo, e o Mazal cantando, e vários sons, o barulho da voz do Mazal, e o barulho da bateria, e o barulho do solo da guitarra, e às vezes nós ficamos assim: uau, olha só agora o solo da guitarra, olha que legal a bateria, o rolo da bateria, mas na verdade o barulho está distraindo você de ouvir a voz que está no meio do barulho. É por isso que ele fala assim, tateando. Sabe o que é tateando? Não é você observando as coisas que estão acontecendo, é você mentalmente começar a buscar os sinais que estão acontecendo, para que você possa tocá-lo. Então as coisas estão acontecendo, mas às vezes a gente não se dá conta. Jesus está fazendo algo novo desde quando você chegou aqui nesse lugar, querido. A igreja começa a se reunir, Jesus vem nesse lugar e Ele fala: o meu povo vai se reunir pelo meu nome. E de maneira nenhuma Jesus Ele vai permitir que a gente saia daqui sem ser tocado por Ele, sem receber algo novo dEle. Só que o que Ele quer mesmo é que, mais do que o novo que você pode receber, você comece mentalmente a dizer: Ele está aqui. Não, eu quero tocá-lo, eu quero tocá-lo.
Eu quero senti-lo tateando. Você vai buscando Ele. Tateando, você vai como se você estivesse no escuro. Como se você não soubesse aonde Ele está. E realmente nós não sabemos. Mas de uma coisa certa, por mais que nós não estejamos vendo Ele, nós temos a plena certeza de que Ele está aqui. Só que às vezes o culto vai acabar, e aconteceu várias coisas, e você ainda mentalmente, você não começou a buscar Jesus. Porque se não foi na hora do louvor, agora na hora da palavra você pode fazer isso, querido. Porque enquanto eu estou ministrando, se mentalmente você buscar Jesus, dizer: Jesus, você está nessa palavra, você está nesse menino que está ministrando para nós hoje. Eu sei que existe algo a mais aí. E você começar a cavar, e não somente prestar atenção, mas sim querer extrair algo, porque Ele está aqui, querido. Tateando, nós temos que o quê? Buscá-lo. Só que eles não conheciam. Então quando nós não conhecemos a Deus, a gente não sabe quando Ele está se movendo. A gente não sabe como Ele está se movendo, o que Ele quer fazer. Às vezes o culto está mais calmo e a gente não entende porque está mais calmo. Então a gente sai daqui sem receber nada. Era legal se o culto tivesse mais avivado. Mas se o culto tivesse avivado, você fala: por que está avivado? Era legal se tivesse mais calmo. Quando nós conhecemos a Deus, nós sabemos como Ele se move, querido. Nós conseguimos encontrar Deus em cada mover. Nós conseguimos detectar os sinais que Ele libera. Ele começa a liberar coisas. Ele começa a dar sinais para você. E se você estiver despercebido aqui, provavelmente você vai sair daqui num lugar mais baixo do que você entrou. Mas a vontade de Jesus é que você suba a um lugar mais alto. Uma vida de sacrifício, ela tem muito mais sentido quando você sabe quem Deus é. Marcos 2,18, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram até Jesus e lhes perguntaram: por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Não podem, enquanto tem consigo, mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo eles vão jejuar. Jesus, ele explicou da seguinte maneira: igreja, eles não precisam fazer nada, eles estão comigo. Eles estão me vendo fazer as coisas. E não é um tempo deles realizarem algo comigo. O tempo é deles estarem comigo. Porque vai chegar um momento em que eles precisarão fazer algo. Eu não estarei mais, mas de tanto eles estarem comigo, eles vão saber o que eu queria que fosse feito. Então naquele momento ali, o que? Os discípulos estavam recebendo o que? Relacionamento. Jesus estava trazendo eles para perto, estava trazendo eles para a mesa. E passar tempo com Deus dá a certeza de quando nós for fazermos alguma coisa, nós iremos fazer algo que realmente venha agradar o coração dele. Dá a certeza do quê? De que os nossos passos serão precisos em tudo que nós fizemos. Agora, cumprir protocolos religiosos, querido, não dá a certeza de que a gente está vivendo lugares mais altos. A gente está aqui, a gente vem para o culto da manhã, culto da tarde, a gente participa do momento do louvor, nós levantamos a mão quando tem que levantar, nós fazemos todos os protocolos, mas isso não nos dá acesso e nem o direito de achar que a gente está vivendo em lugares mais altos. E olha que é difícil falar isso aqui, porque sinceramente, querido, parece que a gente não precisa fazer nada aqui, cara. A gente só entra aqui e o negócio acontece, irmão, é incrível. O poder, a atmosfera que está nesse lugar é maravilhoso. Eu não sei se você consegue detectar isso, mas tipo, eu ando 700 quilômetros para mim vir aqui, entrar nesse lugar e receber o poder e a glória de Deus palpável, querido. Quando eu saio de lá falante no carro. A gente veio dirigindo da meia-noite até as 9 da manhã. E eu vim dirigindo e a gente não parava de falar em nenhum momento, e conversando, e o olho nem piscava. Por quê? A expectativa, porque eu sabia que quando eu chegasse aqui, a presença de Deus seria palpável, querido. Só que às vezes, você que está aqui, se perde um pouco no meio do caminho e não dá conta disso daí, querido. Não dá conta de que é muito mais fácil do que você pensa. E que é tão bom nós preservarmos isso. Nós protegemos esse ambiente que Jesus tem gerado em nós.
E porque nós temos de sobra, não dá motivo para a gente chegar aqui e achar que hoje o culto vai ser a mesma coisa, que hoje nós não precisamos tatear, que hoje nós não precisamos ver os sinais. Não, Jesus está se movendo nesse lugar, e hoje é mais um dia que Ele está falando através do que? Do profeta Isaías, que diz: vocês não estão vendo? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu não vou começar, eu já comecei a fazer algo novo. Eu já fiz tanta coisa, eu já joguei os carros de Faraó debaixo da água, eu já levantei colunas de fogo, eu já alimentei o povo no deserto. Mas seguinte, esqueçam de tudo isso é maravilhoso, mas existe algo muito mais alto do que isso, e vocês não estão percebendo, alguns já estão, e eu já estou fazendo. Tipo, Ele nos dá certeza, entendeu? Não vai rolar, já está rolando, já está acontecendo. A vida dos discípulos é um exemplo para nós, querido, de como a gente precisa se relacionar com Jesus, para saber o que realmente a gente precisa fazer. Eu quero subir mais alto, querido, mas para que isso aconteça eu preciso conhecer a Jesus. Apocalipse 4:1, que nós lemos o quê? Depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Deus estava dizendo: eu vou antecipar a tua visão, para que você governe quando todas essas coisas comecem a acontecer. Sabe o que é isso, querido? Jesus quer fazer a gente subir por quê? Ele quer antecipar a nossa visão. Ele quer antecipar para que você consiga ver o que está por vir. A ideia de Jesus é o quê? Aquilo que você já conhece de cor: quem se antecipa, governa. Então, se Ele está liberando a minha visão, Ele está ampliando a minha visão, Ele está fazendo eu enxergar coisas mais longe, Ele está dizendo aí: se antecipe, se prepare. Você está vendo algo que os outros não estão vendo. Vocês estão vivendo algo que as pessoas aí estão procurando, aquilo que é um grande mar para alguns aí fora que estão buscando, é uma gotinha, aquilo já estava bom. Então Ele está dizendo: eu tenho coisas muito mais altas do que vocês já viveram. Vocês já viveram coisas extraordinárias, mas eu quero que vocês subam o quê? Um pouquinho mais. Sempre tem um lugar mais alto para chegar, querido. Sempre tem um lugar mais profundo para ir em Jesus. Agora olha só, os hebreus, no Antigo Testamento, eles nos ensinam alguém que vivia uma vida, que eles só não viveram mais coisas porque eles não conheciam a Deus. Êxodo capítulo 19, e o verso 7 diz assim: Moisés voltou do monte, convocou os líderes do povo e lhes comunicou tudo que o Senhor havia lhe ordenado. Todo o povo respondeu a sua voz: faremos tudo que o Senhor ordenar. Olha só eles: primeiro nós vamos fazer tudo que o Senhor falar. Tudo que o Senhor ordenar a gente vai fazer. E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. O Senhor disse a Moisés: virei até você numa nuvem densa, para que o povo me ouça quando eu lhes falar, e assim confie sempre em você. Moisés relatou ao Senhor o que o povo tinha declarado. Então o Senhor disse a Moisés: desça e consagra o povo, hoje e amanhã. Providencie que eles lavem suas roupas e estejam prontos no terceiro dia, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todos. Marque um limite ao redor de todo o monte e avise o povo: tenham cuidado, não subam ao monte, nem mesmo toquem o limite. Quem tocar o monte certamente será morto. Ninguém põe a mão na pessoa ou animal que ultrapassar o limite, antes apedreje-o ou atravesse-o com flechas. Quem cruzar o limite não poderá continuar a viver, mas quando soar o toque longe da trombeta, o povo poderá subir o monte. Moisés desceu do monte e foi até o povo. Ele os consagrou, providenciou que lavassem as suas roupas e lhe disse: preparem para o terceiro dia, e até lá não tenham relações sexuais. Na manhã do terceiro dia houve estrondo de trovões e clarão de raios, e uma nuvem densa envolveu o monte. Um toque longo de trombeta ressoou, e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Israel se separou, se santificou. Só que tinha um porém: eles fizeram tudo isso, mas eles não sabiam
para quem eles estavam fazendo isso. Eles viveram uma vida de sacrifício. Eles jejuaram, eles se limparam, eles fizeram todo o procedimento que era para ser feito, conforme a ordenança. Todo o protocolo religioso eles fizeram, porém eles não sabiam para quem estavam fazendo. Porque se eles soubessem, olha só, eles saíram do Egito, chegaram no pé do monte. Existia um propósito para aquilo, não era só para sair do Egito e ficar curtindo a passeio até Canaã, né? Existia um propósito, Jesus queria liberar algo sobre eles. Deus queria liberar algo sobre eles. E quando eles chegaram ali, foi o momento que Deus falou: agora eu vou trazer eles para mim. Agora eu vou fazer o quê? Eles entenderem que eu tenho, o que eu sempre tive com eles. A conexão novamente. Relacionamento. Então eles disseram assim, Êxodo 20 e 18. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés: fale você conosco que ouviremos, mas não deixe que Deus fale conosco diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu: não tenho medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a Ele os impeça de pecar. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Querido, uma coisa é certa: eu só me relaciono com quem eu conheço. Israel não conhecia Deus daquela maneira. Eles não compreendiam Deus no meio daqueles trovões, no meio dos relâmpagos. E isso fez com que eles não subissem aquele monte. Se eles conhecessem a Deus, entenda uma coisa: se eles conhecessem a voz de Deus, eles teriam a plena certeza de que Deus não iria matar eles. Por quê? Porque foi Deus que falou. Deus falou a Moisés que eles fiquem lá no pé e não subam. Mas quando eles ouvirem o som da trombeta, quando começar o negócio a acontecer, o que eles fazem? Aí eles podem subir. Eles tinham que ter um entendimento: Deus não vai nos matar. Foi Ele que mandou a gente ir. E o propósito de Deus o que? Era chamá-los a um relacionamento. E o resultado desse relacionamento era o que? Era conquistar e governar Canaã. Deus queria fazer isso com eles. Só que tinha um porém, querido: eles precisavam subir, eles precisavam se relacionar. Simplesmente por causa de uma coisa: Deus não queria que a invasão a Canaã, tomar posse daquela terra, fosse por um povo do quê? De escravos livres. Escravos livres nunca teriam a capacidade de chegar em Canaã, conquistar e governar aquela terra. Então Deus queria o quê? Chamar eles até lá e liberar a verdadeira identidade deles. Por isso que Deus fez o quê? Por isso que Ele não pegou Moisés e logo depois que trouxe ele ao palácio de Faraó, já mandou ele liberar o povo. Você sabe que não foi assim, que vocês conhecem a palavra muito mais do que eu. A palavra fala o quê? Quando Moisés chegou lá, entenda uma coisa, olha só. A visão de Moisés foi trocada do dia para a noite. Precisou de um dia para que a visão de Moisés fosse trocada. Ele via miséria, via escassez, via desgraça, via pobreza e escravidão. E no outro dia, ele estava dentro do palácio de Faraó, e ele via riqueza, prosperidade e realeza. Em um dia, a visão de Moisés ela foi trocada. Mas demorou 40 anos para que a mentalidade, o entendimento de Moisés fosse mudado. Deus não queria que um escravo livre fosse lá, pegasse Israel e liberasse eles para ir para Canaã. Porque um escravo livre, ele ia fazer o quê? Ele iria libertar Israel da escravidão do Egito. Ele iria liberar ele, vocês estão libertos, e agora? Um monte de escravo livre, agora vamos para Canaã. A ideia de Deus não era tomar posse de Canaã com uma multidão de escravos livres. Então o que Ele fez? Ele mudou a mentalidade de Moisés. Fez ele entender o que era realeza, o que era governo, o que era reinado. Fez ele crescer em entendimento. E quando ele cresceu em entendimento, então ele foi no meio desse povo e fez o quê? E tirou eles de lá. Porque a ideia de Deus não era somente libertá-los do Egito, mas libertá-los da identidade falsificada de escravos que eles tinham.
Deus queria trazer eles à realeza. O que a palavra fala? Se eles subiram no monte, qual que era a palavra? Vocês são o quê? Um povo exclusivo, uma nação sacerdotal, reis e sacerdotes. É isso que vocês são. Vocês não são aqueles egípcios que estavam presos lá e agora são somente ex-escravos, escravos libertos. Não, vocês têm uma identidade, e a identidade de vocês é do quê? Um reis e sacerdotes, aqueles que ouvem os céus e governam sobre a terra. Deus está fazendo isso conosco aqui, queridos. Eu sei que vocês já ouvem muito isso, eu fico muito à vontade, mas aqui é meio complicado, querido, porque vocês me ensinaram tudo isso. Então vim aqui falar de secreto, falar de quartinho, parece, já ouço isso daí direto. Mas uma realidade é, a gente ouve muito, mas o praticar é que nos faz subir em lugares mais altos. É quando eu estou na minha casa, querido, sentado no meu sofá, e o quarto lá, Jesus está me chamando, mas quando eu me levanto do sofá, eu já vejo o passarinho vem na janela, a campainha toca lá fora, o celular já dá um bip do WhatsApp, e a gente, aquelas distrações tentam nos afastar, e a gente tenta ir, e a carne não quer, e a alma tenta ficar lá fora, mas Mateus 6,6 está me chamando, e se eu for até lá, o que vai acontecer? Ele vai liberar sobre nós preciosidades. É difícil chegar até lá, mas quando a gente chega, nós não queremos mais sair, querido. Jesus quer nos levar a esse lugar. Ele precisa mudar a nossa mentalidade. Ele precisa nos fazer o quê? Vocês precisam me conhecer. Se vocês me conhecerem, então vocês vão entender o que eu quero. E quando vocês descerem, vocês não vão mais ser levados pela voz da multidão. Vocês já têm uma voz dentro de vocês. Vocês saberão o que vocês têm que fazer. Queridos, como isso é maravilhoso. Isso é incrível, cara. Só que qual que é a nossa dificuldade? É a gente permanecer nessa busca. Já assistiu aquele desenho Divertidamente? Quem já assistiu aqui? Divertidamente assistiu? Cara, ele é incrível. Esses tempos eu assisti ele, olha só. Uma menininha foi crescendo, e ela tinha as emoções dela ali e tal, e tinha alegria, e a alegria sempre deixava ela feliz, e papapá. E ela foi crescendo, e era tudo mil maravilhas. Era tudo felicidade. Aí de repente ela começou a entrar na adolescência, e os pais dela precisaram trocar de cidade. Só que como ela já estava entrando na adolescência, na juventude, o que aconteceu? Já aflorou outros sentimentos. E aqueles sentimentos ficavam na mente dela ali, dando os sinais para ela, né? Igual tipo os sentimentos da nossa alma. Aí de repente você via que a alegria dizia para ela: ei, fica tranquilo, vai dar tudo certo, nós estamos indo para novos ares, uma nova cidade, vai ser bem legal, fica tranquila. Aí a outro sentimento vinha para ela: ei, vamos lá, nós vamos fazer novos amigos, não se preocupa com isso não. Aí de repente vinha uma de azulzinho assim com acrinho, e acha que essas coisas não vai ser legal não. Acho que é bom a gente ficar lá dentro do quarto e não sair mais para conhecer ninguém. Vai dar tudo errado na nossa vida. Aí eu assistindo aquilo ali, eu vi que isso é realidade, querido. Porque enquanto tem a alegria aí dentro de você que Jesus liberou, Romanos fala sobre isso, que o reino de Deus, ele está em que pilar? Ele está o quê? Fundamentado em paz, justiça e alegria no Espírito. Essa alegria está dentro de você, e sabe o que ela está falando? Ei, vamos subir, vai ser legal, não fica aí nessa inércia, está na hora da gente sacudir a poeira, vamos fazer alguma coisa, sobe aqui, vai ser legal, você vai viver coisas incríveis. Não deixa nada enganar você, vai ser bom. Tudo que Deus faz é bom, querido. A ousadia vem aí dentro e fala o quê? Ei, vai confiadamente. Hebreus diz sobre isso: entre confiadamente na presença, o quê? Na minha presença. O véu se rasgou, mas você precisa ter ousadia. Entra lá. Mas será? Entra lá. Mas será? Não tem será. Ele disse: pode entrar, querido. Mas daí sempre vem o medo. Ei, é melhor você não ir, cara. Olha aí como é que o mundo está, cara. Olha a crise, olha as doenças, olha não sei o que, não vai.
Isso daí vai dar errado. Aí sabe o que você faz? Você nem pensa em subir. Você quer ficar no mesmo lugar. Essas coisas brecam a gente de viver aquilo que Jesus tem. O medo, ele faz com que a gente não queira subir, querido. Não ouça o barulho que está levando muitos ao desespero, querido. Ouça a voz de Deus no meio de tudo isso. O Brasil, o mundo pode estar em barulhos de desespero, mas existe uma voz aqui dentro, querido. Existe uma voz aí dentro. Eclesiastes fala sobre isso. Existe um tempo determinado para tudo, e quem sabe esse seja o tempo de desespero do mundo. Mas o que ele diz na sequência? Ele colocou um senso de eternidade dentro de nós. Ele colocou algo aqui dentro, querido. E por mais que tudo queira me desesperar, eu preciso o quê? Ativar esse senso de eternidade. Ele está aqui, querido, eu só preciso ativar ele. E enquanto todos falam uma coisa, quando todos vão para um lugar, o que eu preciso fazer? Só dar ouvidos à voz que está falando no meio de todos os trovões e barulho. Apocalipse 3:20, para nós ir para o final. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Agora olha só. Esse texto é maravilhoso, porque ele diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, então eu entrarei, cearei com ele, e ele vai cear comigo. Só que a palavra fala que quem vai abrir a porta não são aqueles que ouvem o barulho do toque-toque, mas é aqueles que ouvem a voz. E você sabia que você nunca vai abrir a porta para quem você não conhece? Eu sei disso porque um dia eu estava em casa. Minha esposa, ela sempre quer fazer umas trollagens comigo. Então ela foi lá e eu estava em casa e de repente eu ouvi aquele negócio na porta. Eu nem sou muito medroso, sabe? Mas eu fiquei aquele dia e falei, ó, quem está aí? E ela só. Eu falei, não vou abrir, irmão. Vou ligar para o 90 já. Alguém tem que vir aí me ajudar, irmão. Eu falei, quem está aí? E não falava nada. E enquanto não falou, eu fiquei com a porta fechada. Quem está aí? Aí de repente ela disse, sou eu, cara. Ela só falou, eu já abri a porta, sabe por quê? Porque por mais que eu não vi ela, eu conhecia a voz dela. Então no meio de todos esses barulhos, se você não conhecer a Deus, Ele vai falar, mas você não vai abrir, porque você não vai reconhecer que é Ele, querido. Mas se você buscar a conhecê-lo, quando Ele falar, você vai abrir, e Ele vai entrar, e vai ceiar com você, e você vai ceiar com Ele. Conhecimento de voz. Um dia eu ouvi a voz de Deus falar comigo, sabe? Eu me lembro até hoje quando eu estava, e eu vou encerrar aqui, eu estava em um lugar onde a galera usava droga, e eu fui por muito tempo usuário de droga, e daí, eu nem gosto de contar essas coisas, mas eu senti de contar aqui para vocês, querido. E quando eu estava lá, usando droga com as demais pessoas, eu estava com droga no meu bolso, e estava com um monte de coisa, aí usando ali, e de repente um velhão, ou melhor dizendo, de repente o Espírito Santo veio para mim e falou assim, eu drogado, querido, eu já ia começar a pregar, que sempre quando eu estava no meio da galera e eu usava droga, eu já pregava. Primeira bola que eu dava, eu já ficava no desespero, no medo, e já começava a falar, ei, Jesus está voltando, galera. A gente tem que sair daqui. Jesus tem uma obra na vida de vocês. O Wesley falava para mim ali, ó, levanta a mão, Wesley. Pastorei a igreja comigo, 25 anos que eu ando com ele, querido. Ele falava assim, Joe, desse jeito, você quebra o rolê, mano, porque, os caras não vão mais deixar a gente ficar na roda deles, mano. Você vai lá, tá tudo faceiro, não fala nada de Jesus. Primeira bola que você dá, você quer pregar para os caras. Eu não sabia, querido, mas era o senso de eternidade que estava aqui dentro. Aí eu comecei a falar, aí daqui a pouco o Espírito Santo veio e falou para mim assim, ei, hoje é o dia. Eu quero que você viva coisas novas comigo. Larga tudo que você tem aí. Pega aquele caminho ali, ó, e começa a me buscar e a me conhecer e nunca mais olhar para trás.
Querido, você não tem noção, nessa época, meu pai 4 anos não falava comigo. Sentava eu na mesa, um lugar de comunhão, não é? Meu pai sentava de um lugar, minha mãe sentava no meio. Eu viciado em drogas de um lado, minha irmã na prostituição do outro, meu irmão no alcoolismo do outro. Ninguém falava com ninguém durante 3 anos e meio. E minha mãe ficava ali controlando todas as coisas, tentando fazer com que a comunhão, a única cristã lá em casa. Era nesse momento que Jesus falou: vou dar um upgrade na tua vida, cara. E quando ele falou aquilo para mim, o velhão que estava usando droga comigo, ele só deu 2 passos para frente, olhou no meu olho e falou assim: ei Joe, às vezes não vem uma voz no ouvido da gente, brother. Não fala assim, mano, larga tudo que você está fazendo aqui, pega aquele caminho e nunca mais olhar para trás. Cara, isso não é só para quem crê, querido. Isso não é só para quem crê no poder que há no Evangelho de Jesus. Aquele dia eu saí de lá, querido, saí nunca mais quis saber de nada. E Deus começou a restaurar as coisas dentro da minha casa. E há 4 anos atrás nós iniciamos a Reino Church, mas a gente iniciou assim com muita fome, com muita vontade de fazer, mas sem saber fazer, querido. E eu sabia, eu tinha uma palavra, Jesus me deu uma palavra, Ele falou: vai ser isso a igreja. Mas eu falei: como que nós vamos fazer? Então nós começamos na sala da minha casa, com as 7 pessoas lá. E nós começamos a fazer o mover, e começamos a fazer as coisas na nossa força. E eu falava: eu preciso de um pai espiritual, preciso de um pai espiritual, preciso de um pai espiritual. E eu falei: quem que vai ser? E eu saía correndo atrás de pai espiritual, porque eu queria que alguém cuidasse de mim, que alguém falasse assim: ó, você está fazendo errado. Uma voz para me ajudar ali. E quando eu dobrava o meu joelho, depois que eu conheci, né, através da rede social, o pastor Leandro, aí eu falei: mas o Leandro não tem nada a ver comigo, cara. Eu sou pentecostal, cara. Pô, ele é bem tranquilo, né, pá. Falei: não vai rolar, irmão, eu quero um cara tocha, né. Mas toda vez que eu dobrava o meu joelho, Jesus falava bem assim, ó: manda mensagem para ele. Eu falava: cara, não vai rolar. Manda mensagem para ele. Um dia eu não aguentei, querido, mandei uma mensagem para o Leandro. Ele falou: mano, os meus relacionamentos se inclinam para a vontade de Jesus. Se Jesus tem algo comigo e com você, Ele vai preparar uma mesa e nós vamos se encontrar nela, querido. E depois daquele dia eu comecei a conversar com ele, isso há 3 anos e meio atrás. E um dia acho que ele se encheu, querido, de tanta mensagem que eu mandei. Ele falou: mano, você quer aprender a fazer igreja? Então toma. Eu construí a Poema assim: cultura, sacerdócio, governo, carral, vida na vida. Começa a ministrar em série, cresce para dentro, se tranca com os teus discípulos, gera eles para que eles sejam amanhã aquilo que você é hoje. Estabelece uma cultura. Deuteronômio 22, não deixe que as sementes venham ser plantadas que não devem ser plantadas. E assim Jesus vai começar a fazer, queridos. Eu peguei aquilo dali e não precisou de mais nada. Foi só uma palavra e nós começamos a fazer, querido. E nós começamos a buscar Jesus. E eu cheguei para a galera, sabe o que eu fazia? Aí eu ia para a rede social. Aí eu via o Guilherme Lima lá postar uma foto, e eu ampliava a foto, estava escrito sacerdócio, versículo, eu pegava aquilo dali, querido. Aí eu via tudo que o Leandro postava e eu pegava aquilo dali. Governo, o que é isso aqui? E eu pegava aquilo dali. Aí um dia eu vi ele falar alguma coisa sobre a fundamento. Fundamento é aquilo que está embaixo. Fio de doutrina é o fio que vai fazer você caminhar naquela construção. Ordem espiritual é como todas as coisas vão acontecer. Eu falei: uau, que demais. E eu comecei a catar todas essas coisas e colocar dentro de mim. Com 8 meses de igreja, eu pegava todo o presbitério, eu colocava eles dentro de um galpão lá embaixo, e eu falava o seguinte, querido: sacerdócio, conexão do homem com Deus quebrou, Deus fez nova todas as coisas, e papapá. O resultado do relacionamento é governo, e o governo vai nos fazer isso e aquilo. Vamos fazer uma cultura. Os caras tá louco, mano. Eu falei: cara, é isso, secreto, mano. Agora o que vai acontecer aqui é secreto. Todo mundo vai para Mateus 6,6. E a gente jogava todo mundo para dentro do quarto orar, e começamos a fazer essas coisas. E um dia ele falou assim: vem aqui, cara. E há 3 anos atrás, quase, quando eu cheguei aqui, eu encontrei com ele. Sabe o que mais impactou a minha vida? É que eu achei que Deus ia me dar um pai, mano. Mas quando eu cheguei aqui, eu ganhei uma família, cara. Sabe o que é isso? A palavra fala: Ele pega o órfão e coloca ele para habitar no meio de família, cara. E eu quero encerrar aqui dizendo que eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, querido.
E o que eu vim aqui foi só derramar um pouco do meu coração e dizer o quanto vocês são especiais na minha vida e na vida daquela igreja. E de tudo que nós estamos construindo lá hoje, eu ter meu pai salvo dentro de uma carral, de um GC, discipular o meu pai, levar ele às águas do batismo, ordenar ele a diaconia daquela igreja, ver as coisas que Jesus está fazendo no meio da minha família, no meio dos meus amigos daquela cidade, ver a galera entrar lá e sair, quando a gente fala sobre família, e dizer, cara, que é isso, cara, eu não tenho essa família aí, que eu falei, agora você tem, mano. E cada uma pessoa, durante 4 anos, quando eu entrava naquela porta, sabe o que eu faço? Eu olho para ela e falo assim, mano, eu só quero dizer uma coisa, você está em casa e você tem uma família. Para mim, o dia mais apavorante desses 4 anos, sabe quando foi? Foi hoje. Quando eu estava sentado ali, eu nunca imaginei que isso ia acontecer, irmão. E quando me chamaram para mim subir, eu pensei, mano, eu não sei se essa galera vai subir depois, mas eu já não tenho mais escapatória, tenho que subir agora. Mas você precisa entender uma coisa, querido. Vocês carregam algo muito especial. Isso tem atingido várias pessoas. E quando eu cheguei aqui, eu sentei, mais de 10 pessoas foram falar assim para mim, e fica tranquilo, aqui é a tua casa, você está em família, irmão. Você sabia que isso tranquilizou meu coração? Isso tranquilizou-me, porque eu sei que aqui eu não estou aqui para ser o melhor dos pregadores que já pregaram aqui, eu estou aqui somente para compartilhar aquilo que Jesus fez em mim através de vocês. Amém? Vamos se colocar de pé. A gente precisa subir, querido, a gente precisa subir. A gente precisa ir em lugares mais altos. Vamos lá, querido. Nós precisamos ir em lugares mais altos. Não tem crise, não tem barulho, não tem amedrontamento. Não tem, querido. Não tem doença, não tem nada. Nós estamos guardados no Senhor, nós estamos em um lugar. Eu quero orar com você, feche seus olhos. Pai, obrigado por essa casa paternal, Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, Deus. Pai, preserva, Jesus, aquilo que eles carregam, Jesus. Preserva, Senhor, tudo que eles estão sendo em Ti, Jesus. Pai, que cada dia mais eles tenham zelo, Jesus. Eles tenham zelo, Senhor. Que cada dia mais, Pai, eles entendam que quanto mais eles sobem, mais nós também subimos em Ti. Que quanto mais, Deus, eles vivem coisas novas, mais o Brasil vai viver coisas novas. Espírito Santo de Deus, nos leva em lugares maiores. Essa sociedade precisa ter um impacto de filhos ruiós, precisa ter um impacto de pessoas que realmente andam na terra com a mente nos céus, que vivem uma vida de relacionamento, que ouvem a Tua voz e com precisão saem das suas casas para uma missão de manifestar o Teu reino na terra, Jesus. Espírito Santo, nós clamamos a Ti, vem. Nós já entendemos que os sinais estão acontecendo aqui. Nós já entendemos que os trovões podem vir na bateria, que os trovões e relâmpagos podem vir na guitarra, mas na verdade existe uma voz dizendo: quem tem fome, quem tem sede, vem. Que a partir de hoje nós possamos ouvir mais a Tua voz, Te conhecer, e através desse relacionamento, Jesus, nós venhamos cada dia mais entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Jesus.